Ajuste seu travesseiro, deixe seus olhos pesarem, bem devagar, e permita que aos poucos sua mente se desconecte da agitação do presente. Aqui não há pressa, nenhuma obrigação, apenas uma viagem tranquila, suave, que atravessa os séculos. Hoje eu convido você a caminhar lentamente pelas ruas de uma das civilizações mais famosas e ao mesmo tempo profundamente desafiadoras da história. O Império Romano. Quando pensamos em Roma, talvez surjam imagens grandiosas. O Coliseu reluzindo sob o sol, soldados de armaduras brilhantes, marchando em perfeita formação, togas brancas, mármores imponentes, discursos eloquentes no fórum. Mas a Roma real, aquela vivida pela imensa maioria de seus habitantes, era muito diferente do que os filmes costumam mostrar. Debaixo do brilho das águias imperiais, existiam ruas apertadas, insalubres, prédios altos, frágeis, prestes a desmoronar ao menor tremor ou faísca de incêndio. Pessoas comuns, vivendo vidas difíceis, muitas vezes invisíveis à história. Pense por um instante como seria abrir os olhos e se encontrar lá, acordando não em uma mansão romana, nem em uma vila no campo, mas sim em um apartamento simples, úmido, em uma ínsula apertada, no coração de Roma. O cheiro não é exatamente agradável. Uma mistura intensa de fumaça, dejetos, alimentos fermentados e a presença constante da humanidade apertada em cada metro quadrado. O som é contínuo. Carruagens rangendo pelas pedras, mercadores gritando, crianças correndo, distraídos, talvez com algum jogo rudimentar feito de ossos ou pequenos pedaços de madeira. E acima de tudo, o rumor distante, quase permanente, da própria cidade, a Roma viva, pulsando, tantas pessoas, tantas histórias, tantas pequenas rotinas que se entrelaçam e desaparecem no tempo. Hoje, você vai se permitir observar com calma, sem pressa, como era, de verdade, simplesmente viver na Roma antiga. Mas esta não é uma história sobre imperadores poderosos, nem sobre heróis lendários. Pelo menos, não no começo. Nosso caminho começa com os anônimos, com aqueles que não entraram para os livros, aqueles que dia após dia sustentaram com seu suor e seus esforços as bases de um império colossal. E, conforme avançamos, sim, também visitaremos os palácios, olhar de perto as extravagâncias e as bizarrices de alguns dos homens mais poderosos da história. Exploraremos mistérios que permanecem até hoje envoltos em sombras, e no final vamos subir, por assim dizer, até os andares mais altos da sociedade romana, aqueles onde o luxo e o poder contrastam brutalmente com a miséria dos que estão abaixo. Mas tudo com muita calma, no ritmo perfeito, para desacelerar a mente e permitir que aos poucos você vá deixando o presente para trás. Então, feche os olhos, respire profundamente e imagine que você está lá. O calor do sol mediterrâneo começa a iluminar as ruas de pedra. O cheiro de pão assando se mistura ao aroma não tão agradável das ruas. Carruagens passam e pessoas apressadas cuidam de suas tarefas. E você acorda dentro de uma pequena ínsula, pronto para enfrentar mais um dia na Roma antiga. Vamos começar. Imagine que seus olhos se abrem lentamente. Você está deitado sobre uma esteira de palha,
áspera, desconfortável, espalhada sobre o chão de madeira irregular. O primeiro som que escuta não é exatamente agradável. O rangido da madeira velha, bem acima da sua cabeça, seguido do som familiar de passos apressados e de uma pequena enxurrada de água, ou, talvez, de algo menos limpo, sendo despejado pela janela do andar de cima. O cheiro é forte, uma mistura espessa de fumaça, gordura, mofo, suor e resíduos humanos. O ar parece pesado, saturado, quase parado dentro das paredes da sua ínsula. Você mora no terceiro andar, ou no quarto, talvez até no quinto. Essas construções são altas, feitas de tijolos, misturados com madeira, e muitas vezes levantadas às pressas por construtores que buscam mais lucro do que segurança. As paredes são finas, tão finas que, se você prestar atenção, consegue ouvir claramente a conversa abafada dos vizinhos. Um casal discute sobre quem vai buscar água hoje. No andar abaixo, o choro de um bebê ecoa, constante, persistente. E do lado oposto, o som de uma tosse seca, insistente, de alguém, provavelmente, lutando contra mais uma febre mal resolvida. Você se senta, passa as mãos nos olhos, respira fundo e já sente o cheiro da fumaça, vindo das cozinhas improvisadas, nas varandas ou até mesmo nos corredores apertados. Logo percebe que a temperatura já começa a subir, mesmo antes do sol estar completamente alto. E com ela, o cheiro da cidade se intensifica. Sua primeira tarefa é buscar água. Na sua ínsula não há encanamento, nem poço, nem qualquer tipo de abastecimento direto. Você precisa descer lentamente as escadas estreitas e mal conservadas, e cada degrau range, ameaça ceder, te faz questionar quantos mais poderão usá-lo antes que, um dia, ele simplesmente desabe. Ao chegar na rua, o cheiro se torna ainda mais intenso. O chão não é exatamente pavimentado. Pedras soltas, poças de líquidos não identificáveis, restos de alimentos, esterco de cavalos e de pessoas. Tudo se mistura, criando um lodo marrom, escorregadio, que cobre quase toda a passagem. Você se equilibra, desviando de uma mulher que carrega uma cesta de peixe, enquanto um garoto corre, descalço, carregando alguns pães. Pelas janelas das insulae, moradores despejam baldes com restos. Alguns gritam antes, avisando. Outros, nem isso. Se você não estiver atento, pode acabar tomando um banho, nada refrescante. Ao alcançar a fonte pública, há uma pequena fila. Mulheres, homens, crianças, todos segurando ânforas, potes e baldes de madeira. A água corre lentamente, vinda dos aquedutos que atravessam toda a cidade. É limpa, pelo menos, até onde se pode garantir. Enquanto espera, você observa o movimento constante da cidade. Vendedores ambulantes oferecendo pão, vinho, azeite ou até pequenos pedaços de carne seca. Artífices arrumando seus instrumentos, afiando facas, moldando metais ou costurando tecidos. E soldados, sempre presentes, patrulhando as ruas, com olhares desconfiados e mãos prontas para uma espada. Com os potes cheios, você retorna para casa e então começa o verdadeiro trabalho do dia. Se você é um artesão, seu pequeno espaço funciona como oficina e loja. O cheiro de couro, de ferro quente, de madeira cortada ou de tecidos tingidos toma conta do ambiente.
mais quentes. Seus dedos ficam calejados rapidamente, marcados por cortes, feridas e queimaduras pequenas, porém constantes. Se por outro lado, você é um estivador, seu destino é o porto. Lá, navios atracam a todo momento, trazendo trigo, azeite, vinho, especiarias do Oriente e também pessoas vindas de todas as partes do Império. O trabalho consiste em carregar caixas pesadas, ânforas, sacos de grãos, barris de vinho ou blocos de mármore. A cada carga, a madeira rangendo sob seus pés, os ombros reclamando e as costas curvando-se. O suor escorre e não há sombra suficiente. Se a sorte não sorriu, talvez seu sustento dependa de trabalhos temporários. Limpar ruas, cuidar de animais, consertar telhados ou carregar mensagens. E às vezes, simplesmente, não há trabalho. E nesses dias, a fome se torna uma presença desconfortável, insistente. O almoço, se é que se pode chamá-lo assim, é simples. Um pão, talvez, embebido em vinho aguado. Se houve sorte, azeitonas, um pouco de queijo, ou, muito raramente, algum peixe seco. A carne é artigo de luxo, reservado para ocasiões muito especiais, ou para quem tem mais sorte, ou mais moedas. O medo constante acompanha cada momento, não apenas do colapso da sua própria ínsula, que pode pegar fogo a qualquer momento, ou simplesmente desmoronar, como tantas outras já fizeram, mas também da fome, das doenças, dos incêndios, dos saqueadores, das punições arbitrárias e do próprio império. Ao final da tarde, quando as sombras começam a se alongar, você busca algum alívio nos termas públicos. Lá, por algumas moedas, pode lavar o corpo, descansar e talvez ouvir os rumores que circulam pela cidade. É o momento de socializar, discutir política, ouvir notícias ou simplesmente relaxar. Mas nem todos podem pagar por isso todos os dias. E para muitos, resta apenas retornar para casa. A noite traz pouca trégua. O calor permanece, preso nas paredes grossas. O cheiro não melhora. As ruas agora são tomadas por sombras e pelo som, não raro, de pequenos delitos acontecendo. Brigas, furtos e às vezes coisas piores. Você se deita sobre sua esteira de palha, olhando o teto de madeira que range a cada movimento dos vizinhos do andar de cima. E ao fechar os olhos, sabe que se tudo correr bem, amanhã será exatamente igual. A mesma busca pela água, pela comida, pelo trabalho. O mesmo cheiro, o mesmo peso, o mesmo império, a mesma vida que para milhões era simplesmente a única vida possível. Deixamos, então, para trás as ruas apertadas, a vida difícil das insulae e as rotinas exaustivas dos plebeus. E agora subimos, lentamente, pelas colinas de Roma. Atravessamos jardins cuidadosamente cultivados. Escutamos, ao longe, o som tranquilo de pequenas fontes, o canto dos pássaros e o murmúrio da brisa, deslizando entre colunas de mármore branco. Nosso destino é o Palatino, o coração do poder imperial, uma coleção de palácios majestosos, unidos por pátios, terraços e corredores decorados com mosaicos brilhantes e afrescos vivos. Aqui vive Cômodo, o filho do grande Marco Aurélio. Mas ao contrário do pai, Cômodo parece pouco interessado nos rigores da filosofia ou nos deveres pesados de um imperador.
Ele prefere outros tipos de glória. Imagine por um momento os imensos salões do palácio. O chão, polido em mármore, reflete a luz dourada que entra pelas grandes janelas abertas. O cheiro é uma mistura sutil de incenso queimando em pequenos braseiros e do perfume das flores, cuidadosamente dispostas em vasos de terracota. As paredes exibem cenas mitológicas, caçadas, banquetes, batalhas, mas cada vez mais uma figura aparece de forma insistente nas decorações. Um homem de ombros largos, segurando uma clava e com uma pele de leão repousando sobre a cabeça e as costas. Hércules, ou, mais precisamente, Cômodo, como Hércules. Cômodo ordena que sejam feitas centenas, talvez milhares, de estátuas e retratos seus, representando-o não como imperador, mas como uma divindade viva. Ele não se vê apenas como herdeiro dos Césares, mas como uma encarnação terrena dos deuses, uma fusão de imperador, semideus e herói mitológico. E, com isso, os títulos oficiais se acumulam, entre eles conquistador de milhões, destruidor de bestas, salvador do mundo e, claro, Hércules romano. O povo assiste, muitas vezes em silêncio, às excentricidades do imperador. Os senadores apertam os olhos, fingem sorrisos e balançam as cabeças, sabendo que qualquer sinal de desagrado pode significar uma visita indesejada dos homens armados de Cômodo durante a noite. Dentro dos muros do palácio, a vida segue numa combinação desconfortável de luxo absoluto e medo constante. Os banquetes são lendários. As mesas se enchem de iguarias vindas dos 4 cantos do império: mel puro da Espanha, tâmaras frescas do Egito, ostras vivas trazidas diariamente do mar Adriático e carnes exóticas como flamingos, pavões e até leopardos preparados com especiarias raríssimas. O vinho flui sem parar, aroma adocicado, servido em taças douradas com inscrições, celebrando mais uma vez os feitos do próprio imperador. E, no entanto, mesmo cercado de riquezas, Cômodo parece insatisfeito. Seu verdadeiro prazer está na arena, no cheiro de sangue misturado ao pó, no som metálico das espadas cruzando e no aplauso, nem sempre espontâneo, das multidões. Cômodo não assiste às lutas. Ele participa, vestido com trajes de gladiador, empunhando espadas, lanças, redes ou tridentes. Ele entra na arena não como imperador, mas como guerreiro. É claro que seus oponentes nunca têm chance real. Animais selvagens, como leões, ursos e até elefantes, são colocados à sua frente. Mas antes são cuidadosamente enfraquecidos, feridos ou drogados. Os gladiadores sabem exatamente qual é seu papel. Fingem lutar, recuam no momento certo e caem quando o imperador deseja, porque qualquer erro, qualquer movimento mal interpretado poderia custar não apenas suas vidas, mas também a vida de suas famílias. Cômodo celebra cada vitória como se fosse uma grande conquista militar e exige que os senadores e toda a elite de Roma estejam presentes, pagando ingressos absurdamente caros apenas para assistir. Mas não se trata apenas de um jogo de vaidade. É uma humilhação pública, um lembrete constante de quem detém o poder, de que, em Roma, todos, até mesmo os mais nobres, se curvam
diante de Cômodo. A paranoia cresce a cada ano. Cômodo cerca-se de mágicos, feiticeiros, astrólogos, consulta constantemente os auspícios, lê as entranhas de animais sacrificados e qualquer presságio negativo gera reações violentas, suspeitas, muitas vezes infundadas, levam à morte de senadores, governadores, generais. Bastava um rumor, uma fofoca sussurrada nos corredores para que cabeças rolassem. O palácio torna-se um labirinto de intrigas, onde o som dos passos, o tom das vozes e até o silêncio podem significar perigo. Enquanto isso, nas províncias, os problemas se acumulam. Revoltas locais, aumento dos impostos, corrupção e a degradação das estradas, aquedutos e fortificações. Mas tudo isso parece distante dos olhos de um imperador ocupado demais, encenando sua própria grandeza. Por fim, como tantas vezes aconteceu na história romana, o golpe veio de dentro. Primeiro, sua amante, Márcia, tenta envenená-lo, mas o plano falha. Então, um escravo, chamado Narciso, é encarregado de completar o serviço. E numa noite silenciosa, no final do ano 192, o homem que se achava um deus é estrangulado no silêncio de seus aposentos. Seu corpo é escondido às pressas e, imediatamente, seus retratos, suas estátuas, seus nomes são apagados, raspados das pedras, removidos dos monumentos, como se o próprio império tentasse esquecer que um dia ele existiu. Porém, a sombra de seu reinado permanece, um lembrete suave, mas constante, de que às vezes os impérios não caem apenas por forças externas, mas também pelos caprichos e pelos delírios de quem está no topo. E agora deixamos para trás os palácios, os anfiteatros e as sombras do poder e seguimos rumo a um dos maiores mistérios que até hoje intriga arqueólogos, historiadores e curiosos em todo o mundo. O que aconteceu com as legiões perdidas de Roma? Deixe agora que sua imaginação acompanhe novamente o lento deslizar dos séculos. As ruas movimentadas de Roma vão ficando para trás. Os sons dos mercados, dos martelos dos artesãos e das rodas das carroças se dissolvem suavemente no silêncio da distância. Diante de você paira um imenso mapa antigo. Sobre ele, linhas traçadas à mão, delimitando fronteiras, estradas, rotas de comércio e guarnições militares. Os nomes, escritos em latim, marcam províncias longínquas, algumas banhadas por mares, outras cercadas por desertos, florestas densas ou montanhas intransponíveis. O Império Romano era vasto e para mantê-lo unido era necessário um motor feito de disciplina, obediência, treinamento rigoroso. As legiões romanas, homens que juravam proteger Roma até o fim, marchando dia após dia, sob o peso das armaduras, dos escudos, das lanças e da responsabilidade de sustentar o império. Mas nem todas as legiões tiveram o destino de retornar. Algumas simplesmente desapareceram e até hoje sua memória permanece envolta em sombras, silêncio e mistério. A história, talvez a mais conhecida, começa no ano 9 depois de Cristo. Imagine uma manhã cinzenta
nas florestas úmidas e escuras da Germânia. O cheiro é de madeira molhada, terra e folhas apodrecidas. O ar está frio, pesado e úmido, e a visibilidade se perde entre os galhos entrelaçados e a névoa que rasteja pelo chão. 3 legiões, sob o comando do governador romano Públio Quintílio Varo, marcham lentamente, as armaduras tilintando a cada passo, os estandartes balançando sob uma brisa que sussurra. Há algo que os soldados não conseguem entender, mas que parece um mau presságio. Eles seguem confiantes. A trilha parece segura. Afinal, Arminius, um líder germânico, jurou lealdade a Roma e prometeu guiá-los por aquele território. Mas o que Varo não sabia era que Arminius também era filho daquela terra. Ele conhecia cada trilha, cada declive, cada esconderijo e, secretamente, unificou dezenas de tribos germânicas, todas prontas para destruir aquelas 3 legiões. A armadilha se fecha no estreito desfiladeiro de Teutoburgo. A chuva começa e não para. A lama gruda nas sandálias, nas rodas das carroças, no peso dos escudos. Os troncos começam a cair, bloqueando as passagens. Setas, lanças e pedras chovem do alto das colinas. Por dias, os soldados romanos lutam, marcham e recuam, mas a floresta parece engoli-los. Cada árvore esconde olhos, cada sombra guarda um inimigo. Quando o silêncio finalmente retorna, nada mais resta. Nenhuma legião, nenhum estandarte, nenhuma esperança. Apenas ossos espalhados pela floresta, misturados à lama, às folhas, ao tempo. Décadas depois, quando finalmente Roma ousou retornar àquele lugar, encontrou campos inteiros onde ossos humanos ainda jaziam, visíveis à flor da terra. Restos de armaduras corroídas, pontas de lanças, pedaços de escudos partidos, memórias silenciosas de um desastre que abalou todo o império. O próprio imperador Augusto, ao receber a notícia, teria entrado em desespero, batendo a cabeça contra as paredes do palácio, repetindo, como um lamento interminável: Varo, devolva-me as minhas legiões. Mas aquelas legiões nunca mais voltaram e, apesar desse ser o caso mais famoso, não foi o único. A Legião 9 Hispana, uma das mais antigas e condecoradas legiões do Império, simplesmente some dos registros. Ela lutou na conquista da Britânia, atravessou florestas, pântanos, montanhas, construiu fortes, estradas, cidades inteiras e, de repente, desaparece. Não há menções a ela em listas militares posteriores, nem em cerimônias, nem em monumentos, nem em inscrições comemorativas. O que aconteceu com ela? Muitos acreditam que ela tenha sido massacrada pelos Pictos, povos do norte da ilha que habitavam as terras frias, cheias de montanhas, nevoeiros e florestas densas, onde as trilhas desaparecem como sombras. Imagine soldados romanos marchando, guiando-se por mapas incertos, o som abafado dos tambores, o eco dos próprios passos, e de repente, o silêncio, um silêncio pesado, absoluto, que precede a emboscada. Mas há outras teorias. Alguns historiadores sugerem que a Legião 9 tenha sido deslocada secretamente, talvez
enviada para o Oriente para enfrentar revoltas na Judéia ou nas fronteiras da Pártia. Outros, ainda mais ousados, defendem que os poucos sobreviventes fugiram, perderam-se, esconderam-se e aos poucos abandonaram as armaduras, os escudos, os estandartes e tornaram-se parte da população local, pastores, agricultores, mercadores, vivendo vidas simples, anônimas, em terras tão distantes de Roma que talvez tenham esquecido até mesmo os próprios nomes em latim. Arqueólogos continuam até hoje procurando vestígios, fragmentos de cerâmica, moedas, inscrições esculpidas em pedras esquecidas, pequenos ecos de uma história que se recusa a ser completamente revelada. E, nesse silêncio arqueológico, paira uma sensação estranha de que, às vezes, a própria história escolhe guardar seus segredos. As legiões perdidas permanecem como fantasmas de um império que se achava invencível, como pegadas que o tempo cuidadosamente apagou. E assim deixamos para trás esses campos invisíveis, as florestas, os desertos e os ossos enterrados no esquecimento, e voltamos lentamente para o coração de Roma. Agora, não mais para os plebeus, nem para os soldados, mas para aqueles que viviam acima de todos, os senadores, os patrícios, a elite de Roma. Vamos descobrir como era viver entre os corredores de mármore, rodeado de colunas, fontes e jardins privados, onde o luxo, o poder e os privilégios moldavam uma vida tão diferente do restante do império. Feche os olhos, respire profundamente e deixe que sua mente percorra com suavidade as colinas de Roma, acima dos becos, das ruas movimentadas, das barracas de mercado. Existe outro mundo, um mundo de colunas de mármore branco, de jardins escondidos, de salões decorados e de silêncio, quebrado apenas pelo som suave da água, caindo em fontes cuidadosamente esculpidas. Este é o mundo dos patrícios, dos senadores, dos grandes aristocratas de Roma. Ao se aproximar de uma domus, percebe-se que, por fora, as paredes são discretas, quase sem janelas, protegidas do olhar curioso dos transeuntes. Mas assim que se cruza a porta, outro universo se revela. O átrio, logo na entrada, é amplo, iluminado. Ao centro, um espelho d'água, o impluvium que coleta a água da chuva. O som da água é constante, um gotejar ritmado, quase hipnótico, que ecoa levemente pelas paredes de mármore e pedra. Nas laterais, pequenos altares domésticos. Ali repousam as estátuas dos lares e penates. Os deuses protetores do lar e da família são figuras pequenas, feitas de bronze ou terracota, com expressões serenas que testemunham silenciosamente a vida que se desenrola à sua volta. O cheiro é uma mistura agradável de incenso queimando, misturado às flores recém-colhidas e às ervas aromáticas dos jardins internos. Ao atravessar o átrio, chega-se ao tablinum, o escritório do dono da casa. É aqui onde negócios são discutidos, contratos são fechados e decisões importantes são tomadas. As estantes estão repletas de rolos de pergaminho e sobre a mesa repousam pequenos objetos, pesos de bronze, selos, estiletes de marfim, ferramentas,
de quem administra não apenas sua propriedade, mas muitas vezes parte do próprio império. E então, adiante, abre-se o peristilo, um pátio interno, cercado de colunas, o chão, coberto por mosaicos, que retratam cenas de caça, figuras mitológicas ou simples padrões geométricos que se repetem, como uma tapeçaria de pedra. No centro, um jardim cuidadosamente cultivado, limoeiros, laranjeiras, rosas, lavanda e pequenas estátuas de mármore que se escondem, discretamente, entre os arbustos. Pássaros, como rolas, ou pequenos pardais, pousam nas bordas das fontes, bebendo e cantando, suavemente, nos fundos. As culinai, as cozinhas. Ali, dezenas de servos trabalham, desde as primeiras horas da manhã. O cheiro de pão recém-assado mistura-se ao aroma de carne temperada, de ervas frescas e de molhos exóticos. O cotidiano da elite romana é cuidadosamente dividido. Pela manhã, após um banho morno, nos próprios banhos privados da casa, o patrício se veste. A roupa não é simples. A toga é uma peça de vestuário complexa, pesada, difícil de ajustar. São necessários servos especializados apenas para dobrá-la e colocá-la corretamente. O tecido de lã branca é limpo, perfumado, e para os senadores ostenta uma faixa de cor púrpura que desce em linhas largas, sinal visível de sua posição na hierarquia social. Então, ele segue, escoltado por clientes, homens de classes mais baixas que dependem de sua influência e favores. Eles o acompanham até o Fórum. O Fórum Romano é um espaço grandioso. Imagine colunas altíssimas, templos, estátuas, arcos triunfais. O som é de vozes, discussões, passos apressados sobre o chão de pedra e o tilintar ocasional de moedas, trocando de mãos. Ali, o senador cumpre seus deveres cívicos, participa de sessões no Senado, discute leis, discute negócios ou simplesmente mantém sua presença visível, reafirmando seu poder e influência. Mas a vida da elite não é feita apenas de política. No retorno para casa, o almoço, chamado de prandium, é simples, mas refinado. Pães frescos, queijo, figos, tâmaras, azeitonas, ovos cozidos e, ocasionalmente, algum peixe. E então, o ódium, o tempo livre, dedicado à leitura, à escrita, à filosofia, à contemplação dos jardins, ou a longas conversas sob os pórticos, protegido do sol da tarde. Mas é ao cair da noite que os sentidos são verdadeiramente estimulados. Nos grandes banquetes, imagine uma sala ampla, decorada com tapeçarias, colunas douradas e lamparinas de bronze, cujo fogo dança, projetando sombras suaves sobre as paredes pintadas com cenas de mitologia. No centro, triclínios, onde os convidados se deitam reclinados, apoiados em almofadas macias, forradas de linho ou de algodão tingido. Os pratos chegam um após o outro. Primeiro, as gustachones, os aperitivos, azeitonas temperadas, saladas de ostras, cogumelos ao mel, bolinhos de queijo e ervas. Depois, as mensae primae, os pratos principais, carne de javali, fazões assados, enguias grelhadas, lebre recheada com tâmaras e pinhões, acompanhados de molhos ricos, preparados com vinho, mel, mostarda e o sempre presente garum, um molho feito de peixe fermentado, considerado uma iguaria, apesar do cheiro forte. Entre cada prato, os servos trazem taças de vinho perfumado com canela, pétalas de rosa
ou gotas de âmbar derretido. Enquanto isso, poetas recitam, músicos tocam e às vezes acrobatas, mágicos ou dançarinas se apresentam para entreter os convidados. O cheiro é uma mistura inebriante de especiarias, carnes assadas, flores frescas e perfume. O som é de risos, conversas, música e do suave murmúrio da água que corre nas fontes espalhadas pela casa. Ao final da noite, quando o corpo já pede descanso, os convidados se despedem e o patrício sobe lentamente para seus aposentos. Ali, deitado sobre um leito macio, forrado com tecidos egípcios, o olhar repousa no teto pintado com cenas do céu estrelado, e o som da água da fonte do jardim mistura-se ao canto distante de um grilo, e assim, lentamente, ele adormece, sabendo que a vida lhe reservou o privilégio de viver no topo de um mundo onde poucos tinham tanto, enquanto lá embaixo, nas ruas, nas insulae e nos becos, a cidade nunca dorme completamente. E assim, nossa viagem, atravessando séculos de história, chega lentamente ao seu fim. Mas perceba que aqui, na quietude deste momento, o tempo parece não existir. Passado, presente, futuro, tudo se mistura como se fosse apenas uma linha contínua que desliza suavemente entre memórias, pedras e sonhos. Caminhamos juntos pelas vielas escuras, úmidas e apinhadas da Roma comum. Sentimos, por alguns instantes, a densidade do ar, o cheiro da fumaça, da terra, das pessoas, o som dos mercados, das conversas abafadas, do tilintar de moedas e das rodas rangendo sobre o calçamento antigo. Vivemos, mesmo que só na imaginação, o peso diário da vida de quem acordava todos os dias para enfrentar a dura tarefa de simplesmente existir. Subimos, então, as escadarias invisíveis do poder. Atravessamos jardins de mármore. Respiramos o perfume das rosas molhadas pela fonte. E sob os tetos dourados dos palácios, observamos o curioso espetáculo de um homem que acreditava ser mais do que homem. Cômodo, o imperador, o gladiador, o deus de si mesmo, que reinou não sobre corações, nem sobre destinos, mas sobre seus próprios delírios, enquanto, ao seu redor, o império, lentamente, começava a se desgastar. E quando pensamos ter visto tudo, nos embrenhamos nas florestas fechadas, nas neblinas densas, nas planícies esquecidas, onde as legiões um dia marcharam e depois desapareceram. O som das botas, o tilintar dos escudos, o estandarte balançando contra o vento frio, tudo isso se perde no eco do tempo. E mesmo agora, séculos depois, se você fechar os olhos e escutar com muita atenção, talvez consiga ouvir um murmúrio vindo de muito longe, como se o próprio solo ainda guardasse a lembrança de passos que nunca mais retornaram. E ao final, retornamos, cruzamos os portões de bronze e adentramos os jardins secretos, os corredores revestidos de mosaicos, as salas iluminadas por lamparinas, onde a elite de Roma desfrutava de uma vida que parecia imune ao desgaste do mundo.
o som das taças tilintando, o cheiro doce de vinho temperado, misturado ao perfume de rosas e aos temperos da cozinha. Conversas que flutuavam entre discussões políticas, reflexões filosóficas e poemas que tentavam eternizar o efêmero. E, no entanto, por mais que os salões fossem majestosos, por mais que os jardins florescessem e que as fontes cantassem eternamente, até mesmo aqueles que acreditavam viver acima do tempo foram pouco a pouco engolidos pela mesma corrente silenciosa que carrega tudo e todos para a vastidão do passado, porque a verdade é que a história não pertence apenas aos reis, aos generais, aos imperadores, mas também aos plebeus, aos artesãos, aos soldados anônimos, às crianças que corriam pelas ruas de pedra, aos comerciantes que vendiam pão, vinho e pequenas promessas. E, de certa forma, ela também pertence a você. Aqui, agora, neste instante, onde, mesmo em silêncio, você compartilha com todos eles o simples e extraordinário ato de viver. E assim, enquanto seus olhos lentamente começam a pesar e sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, deixe que sua mente também se permita descansar. As ruas de Roma agora estão quietas. O som dos passos desaparece no silêncio da madrugada. As luzes das lamparinas tremeluzem suavemente antes de se apagarem, uma a uma, e o império todo, por um instante, adormece. E você, aqui, no presente, se permite fazer o mesmo. Boa noite, durma bem e até